Então, aqui é o conteúdo programático que eu dou neste curso, buscando exclusivamente acionar um exército de intercessores, porque quando nós saímos da instância Paraíso, nós saímos com toda a autorização de usar o material e multiplicar esse material, tá certo? Vamos lá. Eu não preciso me apresentar, acredito que vocês já me conhecem, mas nessa área da intercessão, eu faço parte do Exército de Intercessores, formada lá na Escola de Intercessão da Estância Paraíso, em Minas Gerais, pastora Zenete é a líder. Sou líder de intercessão na Torre Ceará Brasil, que é uma torre das nações, e fui convidada a fazer parte. Sou líder e pregadora também das boas novas. Então, o que é interceder? Interceder é colocar-se no lugar do pleitear a causa do outro como se fosse nossa. É essa a essência. Abraão, ele suplicou por Ló, lembram? Foi exatamente porque Abraão intercedeu junto a Deus por Ló que ele foi poupado. E é assim que nós fazemos o nosso muro de intercessão, quando o inimigo vem, ele encontra você como sentinela, como reparadora de brechas, como uma atalaia no lugar da intercessão, e como sacerdócio real, você intercede junto ao seu Pai, porque nós somos aqui a extensão do nosso cabeça. Moisés intercedeu por Israel, apóstata, e foi ouvido. Êxodo 32. Samuel orou constantemente pela nação de Israel. 1 Samuel 7,5. Cristo intercedeu por seus discípulos. João 17,6. E fez especial intercessão por Pedro. Está escrito em Lucas 22,31. Então, o intercessor é o que vai a Deus por causa dos outros. Ele se coloca na intercessão, ele se coloca no meio. E a intercessão, ela dá luz no reino do Espírito, as promessas e propósitos de Deus. Tem duas faces de intercessão, duas facetas que eu estou aqui só acionando, ativando aquilo que já está dentro da vida, no espírito de vocês, na vida espiritual, na vida ministerial de vocês. Uma é de confronto. Tem um momento que a gente se levanta, sai do pó, sai do joelho e se levanta para ir para o confronto espiritual, de guerra espiritual. E outra de encontro com o Rei dos Reis, que são as dores de parto. Vocês já sentiram dores de parto? Fundamento bíblico. É muito importante que se entenda, fique bem fixo na visão de vocês, o quanto é importante, o quanto é sério um trabalho de intercessão, o quanto é estratégico, o quanto é importante para qualquer vitória. Essas dores de parto, por exemplo, você está gerando um filho espiritual, tem que estar lá no joelho, gerando. Então, às vezes, o seu filho, o seu negócio, não tem como você, como uma mulher de Deus, sabe, Kelly? Eu sei que você é empreendedora também. Não tem como você ter vitória sem antes ter as dores de parto daquela vitória, daquele projeto. Antes você tem que gerar esses projetos no joelho. E aí você vai sentindo dores, porque às vezes você vai vendo que não vai dando de um jeito. Você tem que esperar o filho nascer. É verdade. Vamos lá. Isaías 58:12. Os teus filhos, esses são os fundamentos bíblicos onde a gente tem que estar vinculado para o entendimento do nosso papel. Porque, vou dizer com toda honestidade, vocês têm competências e habilidades, mas o maior ministério de um cristão, de uma mulher sábia, de uma mulher valente, de uma mulher virtuosa, é a intercessão. E essa intercessão profética são poucas que têm um acesso e um entendimento. E começa a abrir nossa visão, nossa mente, pelo fundamento bíblico. Isaías 58:12, Isaías 59:16. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparadora de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, um intercessor, ele abre espaço, ele organiza veredas, ele fecha brechas do muro
para organizar um caminho para as novas gerações. A tua filha, Kelly, os teus filhos, Alexandra. Aleluia. Isaías 59:16. Viu que não havia ajudador, não havia intercessor algum, e maravilhou-se de que ninguém houvesse intercedido, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. O Senhor, minhas irmãs, procura adoradores. O Senhor procura intercessores. Há uma necessidade espiritual de se ter intercessão, de ter intercessores, e Deus providenciou Jesus. O maior intercessor foi Jesus. Ok? Vamos aqui. Isaías 62, outro fundamento bíblico. Sobre os teus muros, ó casa, minha casa, nos muros da minha casa mental, no muro da minha casa emocional, no muro da minha casa de casamento conjugal, no muro da minha saúde. E o Senhor, eu estou no lugar de guarda. Eu não vou me calar de dia e de noite. Por que é não me calar? Porque eu estou trazendo a palavra. Eu estou trazendo a palavra para o meu pai, para o juiz do juiz, e dizendo, aqui, o Senhor, essa é a tua palavra. Eu estou aqui falando e não vou te dar descanso, até que tu coloque como louvor, ou seja, como honra, a minha casa conjugal. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro. Você está tapando o muro da sua casa? Você está tapando o muro? E estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Por que o Senhor ainda não destruiu a terra? Porque existe um exército de intercessores que estão de joelho. Amém. As orações intercessoras são muros de proteção que a igreja do Senhor, preste bem atenção a isso. As orações intercessórias são muros. Diretamente, você ia para uma atividade. Não tinha 12 pessoas lhe cobrindo. Você ia para a frente da batalha, você quase enlouquecia. Você ia para a frente da batalha, vender uma determinada ideia vinculada ao seu negócio, dava tudo errado, porque você é líder e você vai ser assediada pelo mundo das trevas, porque você está se levantando contra o mundo das trevas, você tem um posicionamento espiritual. No mundo espiritual não existe meio termo, ou é luz ou é trevas. Então, o muro, ele tem uma finalidade de separação e de proteção. Nós somos muro. Vocês estão vendo esses muros de uma fortaleza? Assim é a oração intercessória dos santos do Senhor aqui na terra. Cada pessoa, cada uma de nós, somos reparadoras de brechas. Um se une a outro para que não haja uma ruptura nos muros da oração. Precisamos de equipes que, como nos dias do rei Davi, dê ao Senhor uma contínua adoração, minuto a minuto, hora após hora, em todos os dias da semana, cada pessoa orando 1 hora por dia, fechamos a brecha no dia. Então, o que é que acontece? Deus procura intercessores. Deus está procurando intercessores. E aí eu pergunto, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você é uma extensão do cabeça. O Senhor, ele deu autoridade aqui na terra aos homens. Essa autoridade é dada à igreja. Nós é que temos autoridade, está dito na palavra, de ligar, de desligar. Se 2 de vós concordarem sobre qualquer coisa, não é só alguma coisa, pastora Celina. Não é só sobre uma determinada área. Jesus falou sobre qualquer coisa. O meu Pai que está no céu assim fará. Então, é uma atitude de fé. É um posicionamento de ir mesmo de uma forma intrépida, de uma forma ousada, porque eu sei que eu sou sacerdócio real. Eu tenho um protocolo real. Muitas vezes a gente chega nos cantos, não estou falando que isso é exaltação, isso é entendimento de uma autoridade que nós carregamos. Se você cumpre os princípios, você tem autoridade. Se você se separa do mundo e vive uma santidade de obediência no Senhor, você carrega uma autoridade. Porque nenhum demônio, você pode ter certeza, os demônios, eles nos conhecem, porque eles sabem quem nós somos. Você está revestida de um poder que a santidade lhe dá, santidade de separação. Santidade é só roupa? Não necessariamente, mas é lógico que uma princesa, que uma rainha, ela jamais vai usar uma roupa que uma pessoa que não faz parte de um protocolo real usa. Nós, como sacerdócio real, nós
não pisamos em qualquer lugar, não falamos de qualquer jeito, não usamos qualquer vestimenta. Entendem? A rainha Elizabeth, quando ela estava viva, ela é uma rainha aqui no mundo. Até um protocolo, até na cor do esmalte. Porque você pensa numa coisa que mais carrega uma vibração, é a música. A música tem um código de comunicação espiritual. Não pode uma pessoa, uma mulher de Deus, estar abrindo. Isso daqui é a forma como eu entendo a palavra. A música, ela é uma forma de adoração. Toda música é uma forma de adoração. Toda música é uma forma de adoração. Como é que você vai adorar uma música que não foi feita para adorar a Deus? Se o mundo espiritual se comunica através do som, eu nem era para eu estar falando isso, mas eu estou falando. Então, o que é que acontece? Você sabe quem você é? Para estar na brecha é necessário um espírito aquebrantado e pode faltar qualquer coisa, menos isso. Um coração aquebrantado. Todo intercessor tem um perfil peculiar. A Ana Kelly, o que a Ana Kelly carrega, ninguém aqui nessa sala carrega. O que a Alexandra carrega, o que a pastora Celina, a unção que Deus colocou. As competências, as habilidades, a Elineide, que cada um aqui, a Suzy, cada um aqui é única, tem uma forma de interceder, e Deus usa de uma forma peculiar, mas tem algo que é comum. Por quê? Porque o nosso modelo, mesmo nós cada uma de nós, sendo subjetivamente única, por isso que não dá para você olhar para o filho alheio, para o irmão, porque o que ele carrega, você não pode ter como referência o que ele carrega. Porque você é única, é uma peça única, não tem mais ninguém igual a você. Então, se concentre em você. Mas existe um modelo, o maior de todos, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. O modelo de intercessor é Jesus. Como é que ele era? É esse modelo que nós temos que andar. Então, a intercessão é uma prática espiritual poderosa e transformadora, que exige uma postura sincera e comprometida. O intercessor é alguém que se coloca a favor de outros, buscando a intervenção divina para suas vidas. Então, primeiro ela diz, você sabe o que é a intercessão? Eu falei já o fundamento bíblico. Quais são os principais fundamentos bíblicos que nós caminhamos? Agora é o perfil. Olha, não tem como você entrar para ser um intercessor com o coração dúbio, ou então com mentira, ou então com dissimulação. Porque o Senhor, ele nos vê. O Senhor, ele nos vê. O homem pode nos ver como aparência, mas ele conhece o nosso coração. Então, é melhor chegar de joelho e dizendo, olha, eu não presto para nada, o Senhor sabe que eu não presto para nada, mas eu estou aqui, o Senhor não me quis? Pois eu estou aqui. Então, esse coração quebrantado, o que é? Está lá em João 15,16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdizes ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Quebrantamento é um processo que leva a pessoa a abrir mão da sua vontade e do seu estilo de vida, submetendo-se a tornar-se totalmente dependente de Deus. Um coração que me dá essa tua vontade de querer comandar e controlar tudo, me entrega. E você, em situação, em postura de total dependência, está aí, Jesus. Eu não tenho nada, não. Pode ficar. O quebrantamento é esse. É um coração aberto àquilo que o Senhor vai fazer, vai falar. E esse coração aquebrantado, esse coração já quebrado, sabe? Esse coração que está confiante, o coração de criança, que confia. O coração de criança, ele está lá. Sabe, se você disser, menino, vem, ele vem. Menino, vai, ele vai. Por quê? Porque ele tem um coração aquebrantado. Ele é dependente. O Salmo 51:17 diz, o sacrifício para Deus não é nada, não é dinheiro. É um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então, se você chega a quebrantado perante o Senhor, ele não despreza. Ele não despreza a tua lágrima. Você sabe disso. Ele não despreza a sua lágrima. Ele não despreza aquilo que tu coloca diante dele com o coração quebrantado.
Quebrantamento gera dependência. Muitos crentes têm Jesus Cristo como Salvador. Ela repete muito isso, mas não tem como Senhor de suas vidas. Está lá querendo manter o controle. Então, quebrantamento, segundo item. Eu botei lá um monte de coisa lá na apostila, mas se você conseguir lembrar desses três, pronto. Quebrantamento, obediente. Jesus nos deu o maior exemplo de obediência ao Pai, Filipenses 2, 5, 8. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, atualmente, não se igualou a Deus, coisa que se devia apegar. Ao contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. A obediência da nossa vontade. Daquela irmã. Isso é o quê? Obediência. Quantas vezes você queria ir para um lugar, mas Deus mandava você ir para outro lugar? Então é melhor, porque, vou dizer uma coisa, e vocês sabem disso. Quando a gente desobedece, a gente tem prejuízo financeiro, prejuízo da saúde mental e prejuízo espiritual. É financeiro, é emocional, comprometendo a saúde mental e espiritual. Então é melhor obedecer. Crucificar mesmo. E outra coisa, a autoridade sua no mundo espiritual, vinculada à obediência, não tem quem segure. Porque quanto mais você é obediente, mais autoridade você tem em nível de luta no reino das trevas. Terceiro, submissão. Então, quebrantamento, obediência e submissão. É outro princípio ao quebrantamento. Ao se submeter, ela experimentou o milagre. Nem sempre a obediência precede a submissão. Muitas vezes a pessoa obedece por obrigação ou por aparência. A submissão é a decisão do coração. Então, além de ser obediente, você tem que ter submissão, tá bom? Vamos lá para frente. Tem alguma pergunta? Só que vocês prestem atenção nos escudos, no muro de fogo. Eu sempre dou esse exemplo. Falo esse exemplo do que aconteceu de pessoas que viajaram e no período mesmo da pandemia, assim que eu cheguei de um desses treinamentos, e o Senhor, Ele move a gente para interceder. Às vezes, e se você estiver alinhada a Deus, né, tem momentos que você está ainda mais alinhado, né? E aí o Senhor lhe chama para interceder. Muitas vezes eu intercedo só orando em línguas, mas em muitos momentos eu uso o escudo. Então, meu pai foi se operar, Marcos Madeiro, habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, enquanto ele estava na sala de cirurgia. Pastores foram viajar, o Senhor me levantou e eu escudando na palavra, escudando eles e elas no avião, durante o período, lá no próprio lugar onde estava acontecendo, onde começou o Covid, na Coreia. E eu intercedendo, e dando também um comando. Olha, eu tinha chegado da escola de intercessão. Quantas pessoas, a gente coletivamente, escudando pessoas, porque ali foi ataque não só físico, né? Ele foi essencialmente espiritual e emocional. Então, um escudo de intercessão, ele cobre mesmo as pessoas. Eles dão resultado imediato. Você vai negociar algo, você fala com uma pessoa você sabe que é de confiança, que é uma intercessora mesmo, raiz, vai para de frente dessa negociação enquanto o outro está te escudando, é diferente de como você vai sozinho na cara e na coragem. Ou então orou de manhã, mas durante um momento que você vê que é crítico, por exemplo, a Elineide foi se operar. Ela me falou, eu escutei. Para a honra e glória do Senhor. É assim que a gente faz. E é por isso que temos o relógio e outras formas. Então, Celina, quantas vezes o Senhor já me levantou para interceder por esta mulher? Amém? Vamos lá. Escudo de intercessão são muros de fogo. Outra coisa, quando a gente vai para as intercessões, e lá nas torres, coloca lá, a gente aprendeu isso que está acontecendo lá na torre que vocês estão, que a gente, com a graça de Deus, contribuiu para que acontecesse.
A gente aprendeu na Torre de Intercessão das Nações, você grava um áudio lá, mas você pode meditar, na medida que você está fazendo a leitura. Suzy tem uma experiência linda na parte da intercessão. Você está lendo e declarando a palavra, ali é uma forma de intercessão. Você está adorando a Deus, é uma forma de intercessão, tá certo? Então, o escudo, deixa eu vir bem para cá, vocês conhecem o domo de ferro lá de Israel. Olha aqui como é que é, já tinham visto como é que ele fica, como é que ele se posiciona? Existe aqui uma artilharia inimigo chegando, tem a detecção e radar de acompanhamento. 3, o posto de comando e a bateria de mísseis se encontram no ar. Isso daqui é o que acontece de fato na nossa vida espiritual. Escolhemos a nação de Israel, nossa pátria espiritual, nação santa, separada por Deus. Lá o exército se chama Forças de Defesa de Israel. Eles aprenderam a se defender e se tornaram eficientes nisto. Vocês sabiam que uma guerra, eu li muito sobre arte da guerra, estratégias de guerra, livros sobre guerra, porque dentro da faculdade mesmo, eu era uma das responsáveis por Maquiavel, que era um príncipe, tinha um livro Príncipe. E vocês sabem que o que faz com que a gente ganhe uma guerra, mais do que o ataque, é a defesa? É a defesa que define estrategicamente você vencer uma guerra. E quem não leu o livro Arte da Guerra, eu sugiro. Se você tem muita coisa para ler, coloca como áudio. É muito importante você ler esse livro. Então, a nação desenvolveu o chamado Domo de Ferro, que é uma estrutura tecnológica que cobre toda a extensão do país. Não tem outro país que tem o Domo de Ferro, senão Israel, a Terra Santa. Aleluia. Da mesma forma, nós temos na nossa vida espiritual um domo de fé. É mais ou menos dessa forma. Aqui é o escudo, o nosso escudo da fé. Qual é a nossa arma de ataque? É a palavra de Deus, mas é a palavra rema. Vocês sabem o que significa a palavra rema? É aquela palavra certeira. Aleluia. É aquela palavra que explode. Por isso que você tem que ler tanto essa palavra. Porque na hora do ataque, o Senhor, olha, cada fase da sua vida, se você estiver ligada no Senhor e mais atento, ele explode uma palavra para você andar naquela palavra diante daquele deserto, ou daquela dificuldade, ou daquele desafio. A guerra ela é vencida por aqueles que se defendem melhor. Repitam isso. A guerra é vencida por aqueles que se defendem melhor. Não é o melhor ataque, é a melhor defesa. Lembrem disso. Todos que são militares sabem disso. Se você faz parte de um exército, você já faz parte, porque você já foi alistada. O Senhor, ele que lhe escolheu. Você é diferente. Você é uma mulher especial. Você está recebendo mais estratégias de guerra anexadas àquilo que você já tem. Estudar é como escamar. Então, muitas vezes você não sabe por que vem um acidente, pega uma pessoa que não está com intercessão, não está sendo estudada, mas não pega você, que saiu de casa sendo estudado. E assim sucessivamente. Você pode ficar orando em todo o tempo e lugar, orando em línguas também. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? A leitura e declaração da palavra, a intercessão dos atos mais poderosos. A palavra de Deus é a base para a sua intercessão. Não tem como ter um intercessor sem conhecer, sem estudar a palavra, sem meditar nela todos os dias. A intercessão seja eficaz, ela deve estar fundamentada na palavra. Toda intercessão. Por que quando eu vou interceder, eu pego antes os versículos que eu vou estar declarando? Tá lá, eu vou defender minhas irmãs na saúde mental, na saúde física. Cadê? A parte toda eu vou declarar a palavra na minha intercessão. Porque é assim, diante do juiz, que é como se fosse um advogado, pega lá a peça dele jurídica, pega o Código Penal e vai pegando os artigos. Da mesma forma somos nós. A leitura e a meditação das Escrituras não apenas fortalecem, mas trazem à terra aquilo que está no coração de Deus. Eu vou orar a palavra. Ó, Senhor, deixa eu te lembrar aqui. Ó, está escrito, ó. Está escrito. Entendem?
Meditação da palavra é a chave para orar com sabedoria. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, ore a palavra. Talvez você já está intercedendo, você já faz essa intercessão, mas pegue lá sua estratégia. Eu quero orar pelo meu casamento. Espera aí, deixa eu ver. Agora eu vou orar dessa forma. A sala de adoração, olha, isso daqui, lá na estância, tem uma sala. A coisa, só de você entrar nessa sala de adoração, é só adorando. Tem pessoas lá de dia e de noite só adorando a Deus, só adorando, com instrumentos, adorando a Deus. Quando você só adora, você já sabe disso, quebra todas as cadeias da opressão. E é uma estratégia certeira de guerra, coisa que vocês já sabem, adorar é a forma mais elevada de louvor. Aqui eu quero falar para vocês sabiam, gente, que a primeira palavra de adoração que tem na Bíblia foi aqui vinculada a Abraão, quando ele foi em Gênesis 22:5, vocês já sabiam disso? A primeira referência bíblica à adoração, Gênesis 22:5. Então disse Abraão a seu servo, fique aí com o jumento, deixe o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então, prestem atenção. Adorar é uma estratégia de guerra. Você pode prestar atenção que quando você for adorar, você tem que entregar algo. Você tem que fazer um sacrifício. E pode ter certeza que nesse monte que eu digo, que é o altar de adoração, que você entregar um sacrifício, você volta com algo. Entendem? Não tem como você adorar e você entregar algo, Ellen, Carla. Finalmente nos conhecemos. A paz do Senhor, amada. Que Deus te abençoe poderosamente. Você está debaixo do meu joelho, viu? Glória a Deus. Nós colocamos de joelho. Então, o que é adorar? Amém. Estratégia de intercessão. Estratégia de intercessão. Escudos, que tem na apostila escudos para todas as ocasiões, que eu não tenho tempo de falar aqui, tá certo? O que é mais? Meditação, declaração e meditação da palavra, outra estratégia de guerra espiritual de intercessão. E a adoração. Então, escudar, meditação da palavra e adoração. Adoração é o quê? É uma atitude. Adorar é, antes de tudo, uma atitude. Começa com uma contemplação interior. Nós nascemos para adorar. Nós nascemos para adorar. Quando nós adoramos, nós estamos em comunhão com a nossa natureza espiritual. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Nós somos espírito. Adorar é o que nos faz um com o Pai. É um extravasamento. Então, se joga. Em segundo lugar, é um extravasamento desses pensamentos, dessas emoções, é você jogar tudo. É um derramamento. É um derramamento da alma em profundas expressões de reverência. Sabe? Adorar, eu te amo, e aí vai, extravasa, é uma atitude, um extravasamento e um derramamento. Adorar é algo caro. É muito importante que você entenda isso. Por quê? Porque a adoração é uma entrega. Este é o primeiro versículo da Bíblia onde aparece a palavra adorar. É um cenário poderoso. Abraão está a caminho de sacrificar o seu filho. O Senhor está provando ele está tendo a atitude de ir entregar o filho da promessa que ele tinha esperado tanto tempo. Mas perceba, ele chama isso de adoração. Ele ia levar o filho. Tem alguma coisa que você ama muito? Tem alguma coisa que você é muito apegado? O Senhor quer que você entregue. O Senhor quer. A adoração é você entregar, custa caro. Adoração é algo muito caro. Não tinha coisa mais preciosa que o Isaac para Abraão. Isso nos ensina que adorar não é apenas cantar. Você entregar em sacrifício é um ato de adoração, é caro. Não é visibilidade, não é aplausos. Abraão chamou aquele momento de adoração, mesmo sendo um caminho de perda, de dor e de entrega. Nós estamos hoje, nesse momento, o Senhor está nos chamando para adorar, para entregar tudo que para nós é precioso. Ele sabia, Abraão sabia, que adorar a Deus não era apenas cantar um sacrifício de um animal, era colocar no altar tudo aquilo que poderia
ocupar o lugar do teu Deus no teu coração. Então, a verdadeira adoração custa alto, custa o orgulho da gente, custa a vergonha, custa a vontade, os nossos planos, os nossos apegos, o nosso braço, a nossa justiça própria. Isso que é adorar. Um coração aquebrantado, obediente, submisso, o Senhor não resiste. Então, é um sacrifício de louvor, está escrito em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Adorar é mais do que sentir, é oferecer, é entregar. Adorar é entregar. Não tenho nada, eu entrego a ti, Jesus. Por quê? Só que agora, nós somos o tabernáculo de Deus. Nós, o crente, o tabernáculo agora é o crente. 1 Coríntios, eu não estou dizendo isso, é a palavra que diz. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Nós temos plena confiança, Hebreus 10, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. Agora nós entramos no Santo dos Santos. O véu se rasgou. Nós temos acesso direto ao Pai. Que maravilha! Pela adoração. Adorar é essa trilha do caminho com fé, rendição e santidade. Você está intercedendo? Você está adorando? Adorando, você está intercedendo. Você está meditando e declarando a palavra, você está intercedendo. Você está fazendo, escudando como tem lá na apostila, você está intercedendo. Vocês estão entendendo? Aqui é a oficina prática. Nós entramos, eu só vou falar rapidamente, já vou concluir. Você nunca chega perante ao Senhor já pedindo não. É uma estratégia que a gente vai aprendendo. Você entra se humilhando, é com o rosto humilhando na presença dele. A melhor forma de nos humilharmos é reconhecendo e exaltando o nome do Senhor. Essas tuas dificuldades, tira todas as máscaras, tira todas as resistências. Então, primeiro chegando na sala do trono, adorando a Deus, se humilhando, dizendo, olha, eu não consigo não, errei de novo, eu estava toda programada para falar dessa forma, mas o Senhor sabe, eu não consegui, está aí, ó, não consigo, me perdoa, mas eu estou aqui, me ajuda. Então, confessei, cheguei me humilhando, cheguei confessando minhas dificuldades, todas as máscaras, prostrar-se em adoração e calar-se. Muitas vezes a gente chega para interceder, Alexandra, com muitas palavras. Um diálogo, você começa a falar e não ouve. Você sai do lugar do seu quarto secreto aqui, esse lugar onde eu estou com vocês conversando, é o meu lugar aqui, é o meu quarto de guerra. E a gente vai, se deita, vai orar. Eu chegava antes, eu não conhecia isso. Eu falava, depositava tudo, ia-me embora. A gente tem que ouvir. Depois de tudo, você precisa ficar em silêncio, calar-se para ouvir o que Deus quer falar. Uma das maiores dificuldades que nós percebemos hoje em dia é que as pessoas não sabem ouvir. Muitas vezes nós queremos apenas falar e não temos paciência para ouvir. Precisamos ser sensíveis a ponto de nos aquietarmos na presença de Deus, ficar em silêncio e deixar Ele falar. É exatamente nesse momento que Ele te dá a estratégia de guerra e Ele te dá uma palavra. Ele te dá uma palavra. Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho, confia nele, mas Ele fará. Depois que Ele dá a palavra, depois que Ele fala, aí se levanta. A gente se levanta e começa a guerrear. Eu não vou aqui colocar sem posição de guerreiros e convidar os anjos dos guerreiros. Aí aqui a gente começa a guerrear, que nem é muito interessante. E na hora que você começa a guerrear, você guerreia orando em línguas, declarando a palavra, indo para cima do inimigo, porque você já tem a estratégia. E você começa a ver as dificuldades, mas você declara a vitória e vai para cima. É aqui que as portas do inferno vão recuar. O Senhor está dizendo que só é até aqui, depois podemos ter um outro momento.